Bom dia a todos. Bom dia, Gleice, ao Juliano. Eu queria, em primeiro lugar, falar da importância da criação da frente. Acho que a professora Gisele colocou muito bem, quer dizer, qual deve ser o sentido fundamental da nossa luta, que é a luta em defesa da democracia e da Constituição. Alguns subestimam o papel da Constituição de 88. Um dos maiores constitucionalistas brasileiros, Dalmo Dallari, diz que a Constituição brasileira é uma das constituições mais avançadas do mundo, porque ela incorpora os direitos humanos na sua concepção mais geral, mais universal. Direitos econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais. Tanto assim que no debate que se trava contra as medidas do Temer, nós alegamos a inconstitucionalidade da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, o que equivale a dizer que a Constituição, ela incorpora conquistas extremamente importantes que nós não podemos subestimar. Portanto, a nossa luta, a luta fundamental que deve reger a nossa ação, a ação dessa frente, é a luta em defesa da democracia e da Constituição. É claro, nós temos presente que o nosso objetivo fundamental é construir, é refundar o Estado brasileiro. Portanto, nós temos que colocar como meta, como objetivo, eu diria, estratégico, a refundação do Estado brasileiro, a reconstrução do Estado, a reforma do Estado brasileiro. Mas o primeiro passo é a reconquista da democracia, é a reafirmação da soberania popular como caminho, porque senão nós não teremos alternativa. Portanto, eu acho que isso é um elemento importante até para sedimentar a nossa unidade, a unidade na construção dessa frente. Porque eu acho que nesse momento o país necessita de unidade. E a unidade não é um ato de vontade. A unidade, ela exige uma convergência de pontos de vista. Existe a construção de um pensamento comum. E isso coloca para nós a necessidade de ter abertura para analisar em profundidade o que aconteceu, o que significou de conquistas extremamente importantes nos governos Lula e Dilma, que exatamente foram causas do golpe, mas também temos a coragem, todos nós, inclusive o PT. E aí tem uma mesa que se segue para analisar os avanços e as fragilidades. Porque o golpe, ele foi determinado pelos grandes avanços, pelas conquistas. E nós não podemos aceitar essa ofensiva da direita de que, o PT, a esquerda, tem que fazer autocrítica. Eles querem que nós façamos autocrítica daquilo que não é objeto da autocrítica, que é a questão da corrupção. Teve erro? Teve. Mas nós sabemos que isso é absolutamente secundário. O fundamental é o projeto que se instalou nesse país. E essa não é autocrítica, essa é exatamente a nossa afirmação. Mas nós temos que ter clareza de que problemas ocorreram. E que nós temos que ter a capacidade exatamente de identificar esse problema, porque a evolução do pensamento, a evolução do conhecimento só ocorre na medida em que nós temos a capacidade de reafirmar os acertos e identificar os erros. Porque aí nós formulamos um programa num patamar mais elevado, que permite exatamente reconquistar a mente e o coração das pessoas. Daí porque eu acho que essa construção da frente, ela pode dar uma contribuição, como foi dito aqui pelo Juliano, que acho que ela deve se expressar também na organização de intelectuais, de artistas, etc. Eu acho que a sociedade brasileira, como um todo, dos partidos, nós temos que nos unir com a concepção clara. Existem divergências, mas nós já vimos que colocar a divergência em primeiro lugar e o problema exatamente da Guerra Civil Espanhola nos dá como exemplo, esse é um mau caminho. Nós temos que colocar em primeiro lugar a unidade. Nós temos que saber que existe diferença entre concepções políticas, mas num momento grave, num momento que coloca em risco o futuro da nação, nós não podemos colocar em primeiro lugar problemas pessoais e mesmo partidários. Em primeiro lugar, o interesse da nação, do povo brasileiro. E eu acho que esse espírito, que eu sinto que quem sabe, essa associação pode dar um exemplo disso, e eu acho que vai ser extremamente importante. Pois bem, eu parto de uma concepção que entre nós é comum, de que o golpe foi determinado exatamente pelos avanços que nosso governo permitiu. Exatamente esses avanços que determinaram o golpe. Né? O processo neoliberal estava em curso no mundo. Né? Mesmo aqui no Brasil,
o neoliberalismo já começava a se expressar durante o governo Sarney. Eu tenho um livro sobre o FMI e a nova dependência, em que eu fiz o estudo, quer dizer, dos acordos firmados entre o Fundo Monetário Internacional e o Brasil, em que no governo Sarney já formulava uma série de questões, por exemplo, relacionadas com a soberania nacional, a quebra da soberania nacional e as privatizações. Pois bem, quando vem a Constituinte, na verdade, ela entra numa contramão do processo de implantação do neoliberalismo, quer dizer, algo assim que afrontou o neoliberalismo, né? Mas, na continuidade, vem o governo Fernando Henrique Cardoso, tem a ver com as questões que a professora Gisele colocou. O governo Collor e o governo Fernando Henrique Cardoso começam um início de desmonte da Constituição brasileira. Eu era deputado na época e as emendas constitucionais do Fernando Henrique eram exatamente para desmontar questões relacionadas, sobretudo, à questão econômica. Papel do Estado na economia. Na Constituinte houve uma grande polêmica em relação ao papel do Estado. Eu me lembro toda uma discussão sobre o papel da empresa nacional, o papel do Severo Gomes. Então, toda uma polêmica em que, durante o governo Collor e, sobretudo, Fernando Henrique Cardoso, houve uma série de emendas constitucionais para ir, digamos assim, desidratando a Constituição. Pois bem, ocorre que vem o governo Lula e vem o governo Dilma. Ou seja, houve uma interrupção do processo, digamos assim, de desmonte do Estado Nacional, de implantação. E isso criou um problema para o imperialismo, criou um problema para a implantação do neoliberalismo. E mais, o governo Lula, gente, criou uma situação que desencadeou, estimulou a formação de governos progressistas em toda a América Latina. Então, criou uma situação inusitada. Enquanto no mundo estava consolidando o neoliberalismo, tinha uma situação absolutamente anômala na América Latina do crescimento e consolidação do governo de esquerda. Então, absolutamente esdrúxulo. Não é? E é claro que o imperialismo, o capitalismo não aceita isso. E aí o que ocorre? É que eu acho que se resolve dar um passo a mais. Eu acho que assim como no passado houve exatamente a teoria do dominó, em que houve exatamente uma série de golpes militares, eles disseram, bom, agora é necessário novos golpes. Porque a tentativa meramente de emendar a Constituição, isso é insuficiente. Então é necessário depor o governo. Só que depor o governo, nessa nova situação do mundo, já não era mais através dos golpes militares. Não é? Então há toda uma coisa que vocês têm conhecimento, há toda uma teorização sobre a nova forma do golpe. A nova forma do golpe, em que ela incorpora o judiciário, como nós sabemos, ela incorpora a grande mídia, ela constrói, digamos, a hegemonia do pensamento, que é uma característica do mundo moderno. Quer dizer, o papel dos meios de comunicação e do judiciário no sentido de construir uma hegemonia do pensamento. Então, no passado, o golpe era na força, agora o golpe é na imposição, digamos, da hegemonia do pensamento neoliberal. Isso é grave. E essa hegemonia do pensamento neoliberal se construiu no Brasil com base no combate à corrupção. Olha que coisa complicada. Porque quando se formulou, e é um norte-americano, um professor norte-americano, que ele formulou essa teoria do golpe, ele dizia assim, é necessário ter um mote para mobilizar amplas massas da sociedade. Nos países do Oriente Médio era luta pela democracia, luta na América Latina e no Brasil, luta contra a corrupção. Porque na história da América Latina, a questão da corrupção sempre foi utilizada pela direita para depor governos progressistas. E aí o que ocorre? Eu acho que nós tivemos uma atitude defensiva na questão da corrupção. E quero dizer, de forma assim, muito clara e muito leal, que eu fui membro da OAB na Comissão de Mobilização da Reforma Política da OAB Federal e representei a OAB numa mobilização em defesa da reforma política. Comissão de Mobilização pela Reforma Política, e nós tínhamos exatamente uma articulação de um conjunto de entidades que defendiam um projeto de reforma política, em que tinha a OAB, a CNBB e N entidades da sociedade civil. E fruto de erros da esquerda, no momento em que o núcleo, naquele momento, era denunciar a questão do financiamento de campanha, que desnudava o caráter de classe do poder, porque não há como fazer reforma estrutural, só tem dois caminhos, ou revolução, ou através do parlamento. Parlamento implica em correlação de forças. Correlação de forças, você só consegue ter
uma proximidade em decisões que atendem os interesses do povo se você reduzir a presença do poder econômico no parlamento. Portanto, a questão do financiamento de campanha é decisiva. Então, no momento em que essa questão veio à tona, no momento em que a OAB apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade, que exatamente inviabilizava o financiamento de campanha, e o que foi o resultado, não se conseguiu ampla mobilização da sociedade em defesa disso, para demonstrar que era o financiamento de campanha, que era a causa da corrupção eleitoral, que nos daria, digamos, o elemento de denúncia de que era a direita o grande corrupto. E a bandeira da luta contra a corrupção ficou na mão da direita. E chegamos onde chegamos. Então, na verdade, o que nós temos que ter claro é que o golpe veio, né, criou uma situação grave, porque conquistou um amplo processo de mobilização da sociedade. Hoje você tem, entre trabalhadores, entre estudantes, essa questão da corrupção ficou muito permeada. Então, nós temos que ter um projeto, digamos, em que coloca claramente as questões estruturais do Estado brasileiro. Tem que mostrar essa questão da importância do papel econômico, o papel do judiciário, etc., a questão da soberania nacional, que progressivamente vai ganhando força, porque, de qualquer maneira, o processo ele é dialético. Quer dizer, a situação é difícil, nós sabemos, mas o absurdo das medidas radicais tomadas contra os trabalhadores, com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, a questão da soberania nacional é uma cinte e a sociedade está sentindo. Então, progressivamente, também vão se criando novas condições para que a gente possa reverter essa situação. E também a plano internacional. Quer dizer, num determinado momento, quer dizer, consolidou-se a questão da concepção neoliberal. Lá no passado era exatamente o consenso de Washington. Mas hoje tem o tal do consenso de Pequim. O consenso de Pequim é o seguinte: fortalecimento do papel do Estado. Quer dizer, a solidariedade internacional é o caminho da seda. 60 países do mundo, 60 países, inclusive da Ásia e da Europa, países do mercado comum europeu, estão se incorporando no projeto chinês do caminho da seda. Ou seja, há uma nova geopolítica mundial, em que coloca a possibilidade de um projeto nacional de desenvolvimento como algo possível no atual momento. É uma nova realidade do mundo. Né? Então, eu acho que a situação é difícil, né? A situação coloca para nós a necessidade de uma unidade entre nós, e eu acho que essa questão que eu gostaria de terminar, porque o tempo encerrou. Mas eu teria que falar um pouco mais, porque aí eu peço uma condescendência para mim poder terminar algo que eu acho que é fundamental na fala, que é o problema da unidade. Né? Retomando o que eu disse no começo, eu acho que nós estamos numa situação muito grave. Nós temos que exatamente ter capacidade. Eu, vivi momentos difíceis da vida política brasileira. Eu vivi o golpe militar, fui preso, fui torturado. As pessoas me perguntam: escuta, você foi constituinte, foi preso, como é que você enfrenta a situação? Perplexo. Podia imaginar que houvesse esse retrocesso. Perplexo, mas não na passividade. Perplexo, mas com, digamos aqui, com o esforço de colocar a experiência que vários de nós temos, está aqui, várias pessoas que tiveram experiência, a serviço de encontrarmos esse caminho. Então, acho que nós temos aqui, nós já percorremos caminhos. Eu vi uma fala do Juliano no lançamento do manifesto, do PT, PCdoB, PSOL, PDT, e com apoio inicial do PSB e tal, que eu acho que é um primeiro passo. Porque a unidade não é um ato de vontade. Às vezes a gente diz: não é necessária a unidade. Mas não é um ato de vontade. Para que haja unidade é necessário ter pré-condições. Pré-condição é uma convergência política. E a convergência política, ela só se constrói na medida em que há abertura das diversas forças para aceitar a diversidade. Porque senão, se o partido, digamos, que tem mais força no Brasil que é o PT, resolver que só a opinião do PT que vai funcionar, não tem unidade. Mas o que a gente sente é que a Gleice tem atitude aberta. Já participei em vários debates com ela. O Lula, aliás, dá uma demonstração de grandeza política assim impressionante. Impressionante. No momento em que o PCdoB resolveu lançar a candidatura da Manuela, entende? Em que setores do PT, mas isso é um absurdo, tal, etc. O Lula foi no Congresso do PCdoB e disse: o PCdoB tem o direito de lançar o seu candidato. Então, e chamou a Manuela. Agora, o que ocorre? A posição do PCdoB
não é para afirmar meramente a posição do PCdoB, como eu acho que é a posição do PSOL, mas é de chamar a atenção que para nós darmos um passo na unidade é necessário que todas as forças sejam ouvidas. É necessário que haja abertura de todos nós para a construção de um novo programa. E eu acho que o caminho que já percorremos até agora, na prática, e isso é que eu dizia que o Juliano falou, por que nós chegamos nesse programa? Porque fomos para a rua junto, porque lutamos contra a reforma trabalhista junto, porque fomos para a greve geral, porque fomos para a Frente Brasil Popular, porque estamos agora nessa associação, então tem um caminho percorrido. Esse caminho percorrido é o nosso grande capital. Esse é o grande capital. Nós temos que exatamente a partir disso consolidar esse programa. A reunião lá da Câmara dos Deputados já marcou uma reunião no Fórum Social Mundial para consolidar isso, o que eu acho que é importante, mas eu acho que é necessário mais do que isso. Nós temos que pensar no que foi dito pelo ex-presidente do meu partido nessa reunião, Renato Rabelo. Nós temos que pensar num pacto eleitoral. Porque, do ponto de vista tático, a questão fundamental é a eleição. Tático, democrático. Porque querem impedir a eleição do Lula. Querem impedir que o Lula seja candidato. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos que ter presente que essa, taticamente, é uma questão decisiva. Isso vai resultar em quê? Nós não sabemos, mas tem que ter abertura. E nós temos que ter um pacto eleitoral. Além de ter um pacto político, nós temos que ter um pacto eleitoral. Qual é esse pacto eleitoral? Não sei. Qual é? Não sei. É o Lula candidato? Não sei. É a Manuela candidato? Não sei. Mas nós temos que ter presente, sim. Nós temos que ir caminhando, levando em conta a evolução da conjuntura, porque nós não podemos também querer colocar o carro diante dos bois. Nós temos que ir construindo um caminho em que a gente, tendo em vista que o objetivo fundamental são os interesses do país, tendo em conta o objetivo fundamental, que é a reconquista da democracia e que as eleições é decisivo, nós temos que exatamente num processo de aproximação para que lá na frente nós possamos exatamente encontrar um caminho, que isso possa exatamente nos dar o caminho de uma vitória, que possa nos criar condições para reverter o quadro e reconstruir uma sociedade democrática, progressista, em que a gente possa de fato voltar a corresponder à esperança do povo brasileiro. É isso, um abraço. Obrigado ao representante do PCdoB, Aldo Arantes.